Notícias urgentes acabaram de chegar das linhas de frente na Ucrânia. E o que está acontecendo lá pode ser um dos momentos mais críticos desde o início da guerra. Prepare-se para uma recontagem arrepiante dos eventos recentes. Nas últimas horas, as forças russas lançaram um dos maiores ataques mecanizados que vimos nos últimos meses. Seu objetivo era romper as defesas ucranianas que protegem o rio Osil e a cidade estratégica de Sians. Esse lugar tem sido uma área crucial, um verdadeiro campo de batalha onde cada centímetro de progresso pode mudar o curso do conflito. Mas será que os russos foram bem-sucedidos? Permita-me guiá-lo por essa história emocionante. Para colocar as coisas em perspectiva, os russos não pouparam recursos. Eles enviaram mais de 60 tanques e veículos blindados, divididos em duas colunas. Essa foi a maior ofensiva que a Rússia planejou na região desde o inverno passado. As colunas avançaram com uma força impressionante, tentando esmagar a linha de frente ucraniana, já bastante pressionada. Imagine a tensão do momento. Centenas de soldados russos avançando, motores rugindo e o barulho dos tanques ecoando no horizonte. A expectativa era de que esse movimento poderia ser decisivo. Eles se moviam rapidamente, tentando pegar as defesas ucranianas desprevenidas, como uma cobra que se arrasta silenciosamente antes de atacar. Mas será que os ucranianos estavam preparados para isso? Mal sabiam os russos que os ucranianos estavam prontos para esse ataque. As tropas ucranianas, especialmente a 700ª Brigada Aeromóvel, já haviam notado movimentos suspeitos na região. Seus drones de reconhecimento estavam em alerta máximo, e foi assim que conseguiram interceptar o ataque russo antes que fosse tarde demais. Imagine a cena. Enquanto os tanques russos avançavam, aparentemente imparáveis, os drones ucranianos começaram a se posicionar silenciosamente no céu, prontos para agir. Foi então que os operadores da brigada ucraniana deram o sinal. Em questão de minutos, os drones FPV começaram a descer sobre os veículos russos, e o que aconteceu em seguida foi puro caos. Os drones ucranianos atacaram com precisão mortal, pegando os tanques russos de surpresa. Mais de uma dúzia de veículos foram destruídos em minutos, transformando o avanço russo em uma verdadeira armadilha. Os tanques estavam todos amontoados, tentando manobrar, mas sem sucesso. Os que não foram destruídos logo sucumbiram ao pânico, com as tripulações russas perdendo completamente o controle da situação. Você consegue imaginar o impacto disso no campo de batalha? Os soldados russos que minutos antes estavam avançando com confiança, agora corriam para salvar suas vidas, tentando escapar da zona da morte. Mas o ataque não parou por aí. Enquanto a segunda coluna russa, composta por cerca de 20 veículos blindados, estava se movendo em direção ao CRFA, ela também foi detectada cedo pelos operadores ucranianos. Dessa vez, o batalhão de drones de ataque da 92ª Brigada de Assalto Ucraniana entrou em ação, e foi aí que as coisas ficaram ainda mais intensas. Um verdadeiro enxame de drones kamikaze foi lançado contra os veículos russos, transformando o campo de batalha em um cenário de destruição. As tropas russas tentaram de tudo para se defender, desde sistemas de guerra eletrônica para interferir nos drones, até a implantação de cortinas de fumaça para escapar, mas nada disso funcionou. Os drones ucranianos estavam por toda parte, como predadores caçando suas presas. As imagens desse ataque são chocantes. Os tanques russos, que deveriam ter sido imponentes máquinas de guerra, foram transformados em nada além de sucata, enquanto os sobreviventes tentavam desesperadamente fugir. E como se isso não bastasse, os ucranianos continuaram usando drones para lançar granadas sobre os que ainda estavam vivos, garantindo que ninguém escapasse ileso. A situação para os russos era catastrófica. O comando da 700ª Brigada Aeromóvel e da 92ª Brigada de Assalto informou que todos os veículos inimigos foram danificados ou destruídos. Dos mais de 60 veículos russos que participaram do ataque, foi um verdadeiro massacre no campo de batalha. Agora, os russos estão recuando para suas posições iniciais perto da cidade de Pi, tentando se reorganizar após esse ataque fracassado. Mas esse desastre já começou a gerar repercussões internas. Os analistas militares russos estão criticando duramente a operação, apontando que esse grupo do exército tem falhado constantemente em suas tentativas de avançar na região. Será que isso vai mudar alguma coisa no comando russo?
Ou eles estão condenados a repetir os mesmos erros? Mas afinal de contas, por que Sians é tão importante? Essa cidade está localizada em uma posição estratégica, servindo como um ponto de controle crucial para a defesa ucraniana na região. Se os russos conseguirem tomá-la, isso abrirá caminho para novas e mais profundas ofensivas no território ucraniano. É por isso que os ucranianos estão fazendo de tudo para defendê-la. A importância dessa batalha não pode ser subestimada. O que está acontecendo lá pode muito bem definir o futuro das operações militares nessa parte da Ucrânia. E é claro, com o inverno se aproximando rapidamente, as condições no campo de batalha se tornarão ainda mais desafiadoras. Os russos estão correndo contra o tempo para garantir avanços significativos, antes que o frio e a neve tornem sua tarefa ainda mais difícil. Depois de um ataque tão desastroso, o que podemos esperar? Muitos especialistas acreditam que a Rússia pode ter que recuar temporariamente, interrompendo as operações ofensivas na área. A chegada do inverno, combinada com as perdas maciças de veículos e o moral abalado das tropas, pode significar que os russos terão que repensar suas estratégias. Agora, a Ucrânia está em alerta máximo. Eles sabem que os russos podem tentar outro ataque a qualquer momento e, por isso, estão preparados para agir. Suas brigadas de elite estão de prontidão, monitorando cada movimento inimigo, e os drones continuam sendo uma ferramenta vital nesse esforço. E você, o que acha? Os russos estão cometendo erros fatais, ou isso é apenas uma pausa antes de algo maior? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. Se você gostou dessa análise detalhada e quer continuar recebendo atualizações sobre a guerra e outros eventos importantes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para se manter informado sobre as notícias mais quentes. Essa guerra está longe de terminar. De tudo isso, fica claro que o campo de batalha na Ucrânia continua sendo um cenário de incertezas, onde cada movimento pode mudar o curso do conflito. A ofensiva russa, que parecia ser um ataque decisivo, foi neutralizada com eficácia pelas forças ucranianas, que demonstraram um nível de preparação e resistência que surpreendeu até mesmo os analistas militares mais experientes. Em vez de um avanço bem-sucedido, o que testemunhamos foi o colapso completo de uma tentativa russa de romper as linhas ucranianas. Esse episódio em torno de Sians não é apenas mais uma batalha. Ele simboliza a resiliência e a inteligência tática que a Ucrânia está aplicando em campo. Os drones desempenharam um papel central, mostrando como a tecnologia pode virar o jogo em conflitos assimétricos. A capacidade de detectar, atacar e eliminar ameaças antes mesmo que elas se aproximem das linhas de defesa mudou o curso da batalha e, quem sabe, pode ter mudado o curso da própria guerra. Do lado russo, os erros e as falhas continuam a prejudicar o progresso de suas operações. Apesar do grande número de tanques e veículos blindados enviados para essa missão, o ataque acabou se transformando em uma emboscada contra eles. A falta de coordenação entre as tropas, o pânico e a ineficácia das contramedidas contra os drones ucranianos levaram a uma derrota humilhante. A pergunta que permanece é: por quanto tempo as forças russas podem manter essa abordagem que já mostrou suas fraquezas? Agora, com a aproximação do inverno, o tempo corre contra os russos. As condições climáticas podem dificultar ainda mais qualquer tentativa de avanço, forçando uma pausa nas operações até que seja possível reorganizar as tropas e reparar os erros cometidos. Mas será que eles conseguirão se recuperar? A Rússia está realmente pronta para enfrentar uma guerra prolongada, em que cada erro custa caro? Por outro lado, os ucranianos, com o apoio tecnológico e tático que demonstraram, continuam sendo um adversário formidável. As imagens dos veículos russos destruídos e as cenas de caos no campo de batalha não são apenas simbólicas. Elas representam como o espírito de resistência da Ucrânia continua inabalável. Para eles, manter os russos longe de Sians é mais do que apenas uma questão estratégica. É uma questão de sobrevivência. O que você acha que acontecerá nos próximos capítulos desse conflito? Os russos mudarão sua estratégia ou continuarão a insistir em ataques mecanizados com falhas? Esse confronto mostrou que, nas guerras modernas, a tecnologia pode ser tão crucial quanto o número de soldados. Os ucranianos demonstraram domínio no uso de drones,
o que poderia muito bem definir o futuro dos combates. A questão agora é como os dois lados se prepararão para as dificuldades que o inverno trará. Será que a Rússia, com suas forças desgastadas, conseguirá se reorganizar a tempo de tentar um novo ataque? E você? De que lado está nessa disputa? Acha que a Ucrânia é capaz de se defender com sucesso ou a Rússia ainda tem cartas na manga? A situação é imprevisível e cada novo movimento pode ser decisivo para o fim dessa guerra. Mas uma coisa é certa: a resistência ucraniana é um verdadeiro obstáculo no caminho das ambições russas. Agora, quer se manter atualizado sobre tudo o que está acontecendo nesse conflito e em outros ao redor do mundo? Não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui você recebe as últimas notícias e as análises mais completas para mantê-lo informado de forma clara e detalhada. Ative o sino de notificação para não perder nada, pois as próximas semanas prometem eventos significativos. E, é claro, deixe seu comentário sobre o que você acha que pode acontecer em seguida. A resiliência e a proeza estratégica continuarão a ser o ponto forte da Ucrânia, ou a Rússia se reagrupará e lançará uma nova onda de ataques. Enquanto os dois lados se preparam para os desafios que o inverno trará, o futuro permanece incerto. O mundo está observando atentamente o desenrolar desse confronto de estratégias e vontades. Para a Ucrânia, cada defesa bem-sucedida não apenas solidifica sua posição, mas também envia uma mensagem poderosa de determinação e desenvoltura. O uso de drones e de táticas de guerra modernas mostra uma nova era de compromissos militares em que a superioridade tecnológica pode superar os números absolutos. No entanto, a pressão está aumentando à medida que eles se preparam para possíveis retaliações. Do lado russo, a necessidade de reavaliação é crucial. Com o tempo passando e as condições se tornando mais difíceis, seu próximo passo deve ser calculado e preciso. O fato de optarem por se adaptar ou continuar em seu caminho atual pode muito bem determinar a trajetória da guerra. Esse conflito em andamento serve como um forte lembrete da rapidez com que a dinâmica da guerra pode mudar, enfatizando a importância da estratégia, da tecnologia e da adaptabilidade. À medida que os dias ficam mais frios e as apostas mais altas, não podemos deixar de nos perguntar o que os próximos capítulos revelarão sobre a resiliência das nações e o espírito duradouro daqueles que lutam por sua pátria. Se quiser fazer parte da conversa e manter-se informado sobre os desdobramentos dessa e de outras situações globais, não deixe de acompanhar nossas atualizações. Suas percepções e opiniões são valiosas, e estamos ansiosos para saber o que você pensa sobre os eventos que estão ocorrendo. Vejo você no próximo vídeo e até lá, mantenha-se informado e envolvido. O caminho à frente é repleto de incertezas, mas por meio da vigilância e do discurso informado, podemos entender melhor as complexidades desse conflito e suas implicações no cenário mundial. Obrigado por estar conosco hoje e lembre-se de que sua voz é importante nessa narrativa em constante evolução. Fique atento, pois continuaremos a trazer as últimas percepções e análises sobre esse e outros eventos fundamentais que estão moldando o nosso mundo. A resposta anterior já contém todo o artigo reescrito em um único texto contínuo de até 10.000 caracteres. Se precisar de mais ajustes ou de um tipo diferente de divisão, entre em contato comigo para que eu possa ajudá-lo. Aqui está uma continuação do artigo reescrito, com foco em uma terceira parte da narrativa. À medida que a batalha por Sians se desenrola, a situação continua fluida e imprevisível. A importância estratégica dessa cidade não pode ser subestimada. Localizada em um entroncamento crucial, Sians serve como porta de entrada para os territórios ucranianos mais profundos. Sua defesa é fundamental para a Ucrânia, não apenas do ponto de vista militar, mas também como um símbolo de resiliência e determinação. As forças ucranianas, tendo frustrado com sucesso a última ofensiva russa, agora estão se concentrando em fortalecer suas posições. O uso bem-sucedido de drones em combates recentes não apenas reforçou sua defesa, mas também enviou uma mensagem clara sobre a natureza evolutiva da guerra moderna. A tecnologia, ao que parece, tornou-se tão vital quanto o poderio militar tradicional nesse conflito em andamento.
No fronte russo, há uma necessidade urgente de reavaliação. O recente revés expôs vulnerabilidades em sua estratégia e execução. Os comandantes russos devem agora pesar cuidadosamente suas opções: adaptar-se aos novos desafios impostos pelas táticas ucranianas ou arriscar mais perdas em um conflito prolongado. A aproximação do inverno acrescenta outra camada de complexidade, pois as condições climáticas adversas podem impedir o movimento e a logística. Enquanto os dois lados se preparam para o que está por vir, a comunidade global observa com a respiração suspensa. As implicações desse conflito vão além das fronteiras regionais, influenciando a dinâmica geopolítica e as relações internacionais. Nações de todo o mundo estão monitorando de perto os acontecimentos, cientes de que o resultado pode ter consequências de longo alcance. Enquanto isso, no local, o custo humano do conflito continua a aumentar. Os civis pegos no fogo cruzado enfrentam um futuro incerto, com suas vidas destruídas por uma guerra que não mostra sinais de diminuir. Esforços humanitários estão em andamento para fornecer ajuda, mas a escala da crise apresenta desafios significativos. Em meio a esses tempos turbulentos, uma coisa permanece clara: a determinação do povo ucraniano. Sua determinação em defender sua pátria contra as adversidades é um testemunho de sua coragem e resiliência. Esse espírito de desafio, aliado à engenhosidade estratégica, provou até agora ser um obstáculo formidável para as forças russas. À medida que a narrativa continua a se desenrolar, as perguntas persistem. A Rússia recalibrará sua abordagem ou as táticas de defesa da Ucrânia continuarão a manter a linha? Como o inverno iminente afetará as operações militares de ambos os lados? E que papel a comunidade internacional desempenhará na busca de uma solução para esse conflito? Para quem está acompanhando os acontecimentos, é fundamental manter-se informado e engajado. A situação é dinâmica e cada nova informação pode alterar a trajetória do conflito. À medida que os eventos continuam a evoluir, manter uma compreensão diferenciada das complexidades envolvidas será fundamental para compreender as implicações mais amplas dessa guerra. Obrigado por fazer parte da conversa. Seu interesse e suas percepções contribuem para uma compreensão mais profunda dos desafios e dos riscos envolvidos nesse conflito em andamento. Fique atento a mais atualizações, pois continuaremos a oferecer uma cobertura abrangente desse momento crucial da história. Se precisar de mais detalhes ou de mais detalhes sobre aspectos específicos, sinta-se à vontade para me informar.